A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Mais uma vez aqui, mais uma vez, debaixo de obediência e direção do Senhor, nós estamos aqui. E eu quero agradecer a Deus primeiramente por estar aqui, porque só mesmo debaixo da presença dEle, só mesmo debaixo do favor dEle, é que nós estamos aqui obedecendo ao que Ele falou. Sei que são tempos difíceis, mas eu trago uma palavra de encorajamento. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, na verdade, Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele fala que cada um tem que operar naquilo que foi chamado. E eu creio que Deus me chamou para este tempo, para ser uma encorajadora. Então que essa palavra, ela venha trazer ao seu coração esperança, porque é esse o propósito de nós estarmos aqui. Amém? Para trazer esperança ao seu coração. Então abre os seus ouvidos, deixa o Espírito Santo falar, porque é Ele que vai falar conosco. Não é eu, não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria, porque tudo isso é vão. Se não for o Espírito Santo entrar no seu coração, se não for o Espírito Santo a tocar as áreas mais profundas da sua alma, nada muda, nada resolve. Mas se a palavra do Senhor, o Espírito Santo te acessar, você vai ser transformado. Aí todo vale de ossos secos, ele será ressuscitado, porque a palavra do Senhor tem esse poder. Amém? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos um segundinho, só para a gente começar esse tempo. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Eu consagro esse período ao Senhor, esses minutos que nós vamos estar aqui, Pai, na Tua presença. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, acessar os corações e que as nossas orações e súplicas possam chegar até o Teu trono, Senhor. Porque nós estamos aqui diante do Teu trono, diante do Teu altar, reconhecendo que só o Senhor pode mudar nossa história. Que os nossos corações encham de fé e esperança, para que nós venhamos nos levantar nesse tempo, Senhor, para ser uma resposta, para ser uma bênção, para ser, Senhor, aquilo que o Senhor chamou para ser, porque é um tempo que o Senhor tem nos levantado. Abençoe a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso coração, pois tudo nós entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus deu uma palavra ao meu coração para esse dia. E essa palavra está em Ageu, capítulo 2. Eu acredito que muitos já ouviram falar, mas eu quero deixar ela aqui. Ageu, capítulo 2, do 5 ao 9, diz assim: Esta é a aliança que eu fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez. Dentro de pouco abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá e encherá esta casa de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Pois minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra é tremenda. Deus está falando aqui, olha, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Talvez você já ouviu muitas vezes. Talvez você já ouviu muitas vezes. Mas essa semana, meditando na palavra do Senhor, o Senhor me levou lá em Ezequiel 40. Ezequiel 40 Ezequiel é um profeta do Senhor.
E o Senhor levantou ele no meio do exílio. Um profeta que foi levantado no meio do caos, no meio da improbabilidade, no meio do impossível. E esse profeta se levantou para liberar uma palavra de esperança, dizendo: Deus fará de novo. Deus fará outra vez. Foi um tempo tão difícil porque eles estavam no exílio. Porque a nação havia sido destruída, o templo havia sido destruído, a cidade havia sido queimada, Jerusalém era só escombros. Imagina você, os sonhos de uma nação estavam só entulhos, tudo havia destruído. Humanamente era impossível Deus fazer de novo. Era impossível as promessas se cumprirem. Mas Deus levanta Ezequiel para que ele levante esta palavra de esperança ao coração do povo, falando: Deus vai fazer outra vez. Deus fará outra vez. Sabe? E eu comecei a ler essa palavra, ela começa no capítulo 40, que Deus começa a revelar para Ezequiel uma restauração. Ela começa no capítulo 40 e vai até o 47, 48, que Deus começa a falar, mas eu meditei até o 44. E daqui eu peguei alguns ensinamentos. E uma coisa que eu entendi nesses capítulos é que Deus falava para o povo assim: eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de novo, mas vai ser diferente. Às vezes a gente não está preparado para o diferente, mas você consegue entender que Deus está falando com a gente? Nós estamos vivenciando um tempo muito difícil, como nação, como povo, como humanidade. A gente está vivenciando um tempo tão difícil, aonde as pessoas estão assim, uns falam assim: daqui a pouco volta ao normal. Nunca mais vai ser normal. Como você fala para uma pessoa que perdeu um ente querido que a vida dela vai ser normal? Como você fala para essa pessoa que perdeu tudo, que às vezes a empresa que ela tinha, que era a vida dela, ela perdeu? Como que você fala que daqui a pouco a vida dela vai voltar ao normal? Nunca mais vai ser normal. Nunca mais vai ser como antes. Só que Deus está falando assim: não vai ser como antes, mas eu vou fazer de novo, só que diferente. Essa palavra que eu quero trazer para você é assim: ainda que nunca mais vai ser normal como antes, Deus está falando no seu coração: vai ser de novo, eu vou fazer de novo na sua vida. As promessas que eu tenho para você, eu vou realizar. Não da maneira que você idealizou, não do jeito que você achou que ia ser, mas eu vou fazer diferente. E esse texto de Ezequiel 40, ele trouxe tanta revelação para o meu coração. Eu sou tão limitada, eu não tenho tanta percepção assim. Tem gente que a Bíblia é outro livro, né? Tem uma revelação sobrenatural, mas dentro da minha limitação, o Senhor me fez entender algumas coisas para esse tempo, para nós que estamos vivendo esse tempo, onde sonhos se abortaram, aonde projetos de vidas se frustraram, circunstâncias que mudou toda a nossa realidade. Deus trouxe tanta revelação, tanta palavra que trouxe esperança. E eu sei que vai trazer esperança para você também, porque é isso que Deus está falando. Eu não mudo, eu sou fiel. Não vai acontecer do jeito que você achou, mas vai acontecer. Eu farei de novo. O templo caiu, a cidade está desolada, só vem entulho. Você olha para cá e você olha para lá, você não vê saída. Eu tenho uma saída. Eu vou fazer de novo, mas diferente. E eu quero trazer para você algumas revelações que o Espírito Santo trouxe ao meu coração a partir daqui, de Ezequiel 40 até o 44, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Essa nação, esse contexto aqui, era um contexto onde eles estavam exilados. Um contexto onde eles estavam num lugar que era impossível.
Toda aquela palavra liberada nas profecias de Isaías, nas profecias, estava totalmente frustrado. Todos frustrados. Talvez assim que você está hoje, frustrado. Deus falou que ia te dar uma casa abençoada, uma família. Deus falou que ia fazer tantas coisas, mas coisas aconteceram. E você hoje se vê sem uma solução, sem uma perspectiva para essas promessas que Deus tem na sua vida se cumprir. Mas eu quero te dar essa palavra hoje, que Deus vai cumprir. Que a palavra dele é fiel e que ele não muda, a circunstância não muda Deus. A circunstância não muda as promessas de Deus. Que às vezes não está acontecendo do nosso jeito, mas vai acontecer da maneira de Deus, porque ele é fiel, ele tem o controle de tudo. E tudo está no controle dele. Não se desespere. E aqui eu quero trazer algumas coisas que Deus está falando no meu coração. Que por mais terrível que aconteceu tudo isso, a palavra do Senhor diz que lá em Jeremias, antes de tudo acontecer, Deus levantou um profeta chamado Jeremias para declarar aliança com o povo. Deus falou assim para o povo: se converta, porque a nação estava tão perdida, a nação estava tão desorientada, que eles estavam saindo do propósito de Deus, saindo daquilo que Deus tinha idealizado para eles, como nação, como povo escolhido de Deus. E se a gente olhar para a nossa história, não que Deus nos puniu, mas se você olhar para como a gente estava antes de tudo isso, como a gente viu os corações frios, como a gente viu pessoas, cada um cuidando da sua vida, valorizando coisas mais do que pessoas, como a gente viu tanta impunidade, tanta maldade. A nação de Israel estava assim. Eles estavam totalmente perdidos, desenfreados, espiritualmente, moralmente, perdidos, fora do propósito. Mas Deus, ele levantou um profeta para falar: convertam os corações, mudem a direção, volta para o propósito. E eles não ouviram. E as consequências levaram eles a tudo isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu o povo ser destruído. Lá no 31 fala que ele permaneceu uns remanescentes. E desses ele levantou uma restauração. Sabe o que eu quero dizer para você? Que ainda que as coisas estejam difíceis, Deus, ele está conosco. E nesse tempo difícil, o nosso coração está mudando. Você percebeu? Como eu tenho visto coisas lindas, apesar das dores, dos sofrimentos, mas eu tenho visto tantas pessoas se levantar em empatia. Ainda existe muita impunidade, ainda existe muita maldade, mas como tem despertado hoje o nosso coração para ser generoso, para se compadecer com a dor do próximo. Nós temos chorado com o próximo. A Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram. Como nós temos chorado com os próximos, como a gente tem chorado com as pessoas. E Deus tem movido o coração de pessoas generosas, pessoas que têm ajudado financeiramente, pessoas que têm ajudado emocionalmente. Como Deus tem levantado pessoas nesse tempo com esse coração. E isso foi algo que moveu o nosso coração. A gente percebeu que o valor que a gente dava para as coisas não se compara ao valor que as pessoas que estão ao nosso redor têm, porque as pessoas que estão ao nosso redor são insubstituíveis. As coisas, eu sei que prejuízos foram muitos, é muito difícil perder propriedades, perder as empresas, perder emprego, mas só que tudo isso é relevante perto daqueles que a gente ama, que nós perdemos e não vamos nunca mais recuperar. Deus tem trazido a gente de volta para aquilo que realmente é importante, fazendo a gente pensar que aquilo que realmente tem valor é aquilo que a gente tem que cuidar. Porque a gente deixou tão de lado nossos filhos, a gente deixou tão de lado nossos pais, a gente deixou tão de lado as pessoas e tem dado valor ao emprego, tem dado valor a tantas coisas. E esse tempo, nosso coração, ele tem se voltado para os valores reais. Então, apesar de tudo, Deus, a circunstância tem mudado o nosso coração.
tem quebrantado o nosso coração, tem aberto os nossos olhos, tem tirado essa frieza que existia, frieza que fala que nos últimos dias o amor esfriaria. Esse tempo aqueceu os nossos corações, não aqueceu? E ainda que você está hoje num ambiente sem esperança nenhuma, ainda que você esteja hoje num ambiente sem esperança nenhuma, Deus está falando para você, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer outra vez, mesmo que não seja do jeito que você quis, é diferente, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. E aqui em Ezequiel 40, que é o texto que eu meditei, Deus me deu algumas lições, só algumas que eu consegui tirar, mas eu sei que tem mais. No Ezequiel 40, versículo 1, fala assim, ó: no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio a minha mão do Senhor e me levou para lá em visão. Você sabe o que eu vejo aqui? Que Deus trabalha num tempo improvável. Era improvável. Olha o que esse texto diz. Exilados há tanto tempo, depois de tudo, Deus apareceu para o profeta Ezequiel e falou assim, levou ele e falou para ele, vou te mostrar a reconstrução do templo. Para um judeu, o templo ele representa tudo, todas as promessas, todos os projetos, os planos de Deus para a vida dele, representa tudo. É como se o Senhor estivesse falando para você assim, olha, vem aqui que eu vou te mostrar o que eu vou fazer com a sua vida. E você fala, mas Deus, está tudo destruído. Eu perdi essa pessoa. Eu perdi a minha casa, eu perdi. E Deus fala assim, olha, vem aqui que eu vou te mostrar. Eu não perdi você. Eu não perdi você. Os planos e os projetos que eu tenho na sua vida não se perderam. Vem aqui. Era como se Deus estivesse te chamando e falando isso para você. E mesmo você olhando para a sua situação improvável, você olhando e falando assim, mas é impossível, os meus sonhos acabaram, acabou nesse dia. Nesse dia que ele está falando assim, olha, há 14 anos após que a cidade foi destruída, ele fez questão de citar, era esse dia, era o dia do aniversário do fim dele. Sabe? Naquele dia que a gente não tá legal. Naquela data que você comemora, que você não comemora, que você lembra, foi nesse dia. E nesse dia, no dia mais improvável, o Senhor apareceu para ele e falou assim, olha, eu vou fazer de novo. Os planos e os meus propósitos na sua vida não mudou, eu continuo fiel, independente da circunstância. É isso que eu quero falar para você. Deus continua fiel. Independente da circunstância. A outra lição que eu aprendi é que Deus trabalha na medida dele. No versículo 5, ele fala assim, então havia um muro fora da vara em redor, e na mão do homem tinha uma vara de medir, e em cada largura ele mediu a altura e a espessura. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que a glória da segunda casa é nas medidas dele. Não vai ser do meu jeito. Talvez a minha primeira casa, os meus primeiros sonhos foram do meu jeito, mas para eu viver aquilo que Deus tem para minha vida, eu preciso me submeter àquilo que Deus quer para mim. Eu preciso me submeter aos propósitos de Deus. Eu preciso me submeter às medidas de Deus, porque a glória só vem nas medidas de Deus. Nos submeter às medidas de Deus é o passo que nós precisamos tomar. Isso é obediência. Vai custar a gente abrir mão da nossa vontade. Para andar nas medidas de Deus, nós precisamos andar em obediência. E é isso que Deus está falando conosco. Porque os nossos sonhos, eles precisam ser os sonhos de Deus. A vontade de Deus, ela é melhor.
A palavra do Senhor diz que os planos de Deus são melhores do que os meus. E eu preciso entender isso. Se eu quero viver essa restauração, eu preciso entender que eu preciso andar nas medidas de Deus. Terceira coisa que o Senhor me falou está em Ezequiel 41:6, que fala assim, o 41 até o 44 só fala de medidas, e em cada medida eles dão uma especificação. Aqui ele fala aqui, ó, e as salas laterais, as salas sobre sala, eram 30, e em 3 níveis, e entravam na parede que se encostava no templo ao redor, de modo que elas não se apoiavam no templo. E as salas aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que aprofundava o encaixe da parede de cada andar. Sabe o que é isso? Andar nas medidas de Deus vai me levar a uma profundidade nele. Porque existem construções que Deus quer fazer na nossa vida, mas precisamos de profundidade. Porque as construções que não têm profundidade, elas são rasas. E nas primeiras tempestades, nas primeiras crises, elas caem. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, ela vai precisar de uma profundidade. Vai precisar de níveis de profundidade no Senhor. Sabe, esse tempo de reflexão da nossa vida é um tempo que a gente foi forçado a estar em casa, muitas vezes, né? Forçado, mas esse tempo, ele precisa ser aproveitado para nos levar em níveis de profundidade. Deus quer nos levar para o profundo na intimidade, para o profundo em conhecer. Em Oséias fala, nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. A cada momento que eu busco o Senhor é como se eu cavasse mais fundo, e quanto mais fundo eu encontro, mais tesouros. É isso que Deus está falando. Eu quero construir a glória da segunda casa, o segundo templo, ele precisa de uma estrutura profunda. Ele precisa de ser forte, de ser alicerçado, ele não pode ser instável. Deus está nos chamando para um tempo, eu não sei que tempo virá depois desse. Já está difícil, mas isso é transição. Nós não sabemos como vai ser. Mas esse tempo que nós estamos transicionando, nós precisamos de profundidade no Senhor. Não dá mais para ser raso. As igrejas fecharam. Quantas pessoas se desviaram? Porque elas não tinham uma profundidade. Elas tinham uma raiz muito frágil. Elas se aproveitavam só daquilo que era superficial. E nesse tempo nós precisamos ir mais profundo. A gente precisou buscar sozinho numas fontes. É isso que Deus está falando. Você precisa ter uma estrutura, ter raízes. Amém? Outra lição é que nesse processo nós vamos ter que mudar a nossa conduta. Separar o certo do errado. Em Ezequiel 42, no versículo 20, fala assim, ó, e mediu mais 4 lados. E havia um muro que ao redor de 500 côvados de comprimento. E ele servia para trazer separação entre o que é santo e o que é profano. Você sabe o que significa isso? Que não dá para você viver o novo com as mesmas atitudes. Nós queremos viver o novo de Deus, mas nós precisamos mudar. Muitas pessoas, elas tiveram que passar por situações difíceis para perceber que estavam errados. É isso que Deus está falando. Você quer viver o novo? Você precisa mudar. Você precisa separar na sua vida o que é santo, o que é profano. Você precisa mudar a sua direção, mudar suas atitudes. Porque da maneira que você estava vivendo, te levou aonde você está. Mas daqui para frente, se você mudar de atitude, vai mudar o resultado. É isso que o Espírito Santo está falando conosco nesse tempo. Andar nas medidas de Deus é andar naquilo que Ele tem para nós. E a outra coisa que o Senhor falou comigo é que o altar é construído de dentro para fora. Quando Ezequiel ele está aqui, o Espírito Santo mostrando para ele, isso tudo é uma visão, depois você medita.
no 43, ele vê a glória do templo, ele vê a presença de Deus enchendo o templo. E ali, no versículo 6, ele ouve uma voz que diz de dentro, a glória do Senhor entrou no templo pela porta do oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. E enquanto o homem estava de pé ao meu lado, ouvi uma voz que veio de dentro do templo, que disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, e eu habitarei aqui no meio dos filhos de Israel para sempre. Sabe que essa palavra o Senhor ministrou? Que os lugares que ninguém vê é de dentro. Nós somos construídos de dentro para fora. Nós somos construídos dos lugares que ninguém vê. Da essência, o nosso caráter não é de fora, é de dentro. Deus vai mudando a gente por dentro, sabe por quê? Porque é por dentro que nós somos moldados. É por dentro que os sacrifícios das nossas renúncias é colocado no altar do Senhor. E esses sacrifícios, eles são ofertas agradáveis ao Senhor. As nossas maiores conquistas, elas serão de dentro. Você vai ver por fora, é muito pouco comparado ao que está acontecendo por dentro. É um iceberg. A ponta que aparece, as mudanças que as pessoas veem invisível, não se compara àquilo que Deus fará, que está fazendo no nosso interior. Muitas pessoas mudaram drasticamente nesse tempo. Muitas pessoas estão mudando drasticamente. E é nesse lugar que o Senhor está fazendo. É nesse lugar. Deus tem muito mais revelação nesses textos. Tem muito mais coisas. Mas todas as revelações que o Senhor tem nesses textos, todas elas têm um só intuito: para nós permanecermos no propósito. Porque Ele não mudou. Se você ver anos mais tarde essa palavra, que foi uma profecia de Ezequiel, você vai ver se cumprindo lá no livro de Esdras. Lá no livro de Esdras, Neemias, Esdras, que você vai ver o povo retornando. Deus trazendo o povo de volta, Deus fazendo eles voltarem, porque a promessa do Senhor é fiel. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei também o que você perdeu nesse tempo, mas eu quero dizer para você uma coisa: a promessa do Senhor é fiel. Ele vai fazer outra vez, Ele vai fazer de novo, algo novo na sua vida. Ele vai fazer coisas novas, mas vai ser diferente. Se você ler lá no livro de Esdras, eu acho que é no capítulo 6 em diante, que fala do dia que o templo ficou pronto. Naquele dia o templo ficou pronto e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E foi algo tão maravilhoso. E diz que os jovens se alegravam, eles dançavam. Mas os velhos choravam, porque eles se lembravam da glória do antigo templo. Eu sei que você vai ter memórias do antigo, mas deixa eu te falar, não fica lá. Tem algo novo para você. É recente tudo que eu tô falando. Talvez você tá aqui e você perdeu um ente querido agora. Mas olha, deixa eu te falar, não acabou para você. As promessas ainda vão se cumprir na sua vida. Tudo que você sonhou, imaginou e pensou, Deus vai realizar muito mais, porque os planos dele é melhor. Mas não fique apegado, porque vai ser diferente, vai ser novo. Amém? Eu quero orar por você, interceder pela sua vida. Eu sei que você sabe exatamente do que precisa. Tem muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele não está de olhos fechados, Ele está no controle. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor, eu nada posso fazer. Eu também não posso dizer como vai ser. Só o Senhor. A única certeza que eu tenho é que o Senhor nos dá a esperança da sua fidelidade.
que a sua palavra não volta vazia, que ela se cumpre naquilo que ela foi designada, que essa palavra alcance corações desesperançosos e traga vida, Senhor. Traga ânimo, traga fé, traga convicção. Levante quem está prostrado agora, Senhor. Levante aquele que não se vê mais, não tem mais como sair. É nesse tempo improvável que o Senhor libera palavras extraordinárias, porque o Senhor não muda com a circunstância. Nós mudamos com a circunstância, Pai. Muitos mudaram, mas o Senhor é fiel até o fim. E a sua fidelidade é a nossa garantia que as tuas palavras se cumprirão. E nós vamos viver um novo. Vai ser novo. Vai vir a glória da segunda casa. Vai ter a glória da segunda casa. Vai ser diferente. E vai ser melhor do que nós possamos imaginar. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nem chegou ao nosso coração, Senhor, é que o Senhor tem para nós. Levanta agora, Senhor, o prostrado. Coloca ele de pé. Na força do Espírito Santo, coloca de pé essa mãe. Coloca esses filhos, coloca essa esposa, esse marido. Senhor, coloca de pé esse que está angustiado, que não vê saída. Tira agora, Senhor, dos laços da morte, da depressão. Tira, Senhor, da caverna do medo, da síndrome do pânico, do desespero, Senhor, em nome de Jesus. Todas as rotas de morte que está aprisionando, caia por terra, em nome de Jesus. E venha o novo. Traz a esperança, é o tempo do Senhor, Pai. Tempos de caos, é o tempo de promessas. Que nós venhamos ter o sustento da tua promessa nesse tempo. Sustento de Caleb. Para quando chegarmos lá, Senhor, na promessa, nós venhamos dizer: eu tenho a força que eu tinha antes. Eu não desanimei. Quem me sustentou foi o Senhor. Sustenta. Eu sei que é difícil, mas o Senhor opera na dor também. Extrai o melhor. Tira o melhor de nós. Por isso, levanta mesmo, Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão no hospital. Tem promessas na vida de muitos que estão nos hospitais, Senhor. Tem homens e mulheres ali que a obra não acabou. E o inimigo não vai interromper. Essa enfermidade não vai interromper. Levanta dali, Senhor, todo aquele cujo Senhor tem um propósito. Dá mais uma chance para aquele, Senhor, que só o Senhor sabe que ele precisa. Levanta aquela mãe, Senhor, que não tem o que fazer, perdeu o marido, Senhor. Levanta, Senhor, essa pessoa que também está com seu casamento destruído. Levanta, tem casamentos que precisam ser restaurados. Tem glória da segunda casa que precisa ser restaurada. Tem, Senhor, pessoas que estão numa falência. Deus traz esperança. Traz uma unção de criatividade para que essa pessoa se reinvente. Mesmo que faliu algo, o Senhor traz uma unção de reinventar, para que eles se reinventem, para que venha surgir uma nova estação, com um novo tempo. Ah, Deus, abre os nossos olhos para enxergar ao redor. Não nos deixa fechados, paralisados, mas que venha um tempo novo. Que venha um tempo novo, Senhor. Nos prepare para andar na sua medida. Nos ensina, Senhor, a caminhar na tua medida. Nós queremos ser os teus propósitos e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coloca palavras específicas na boca de quem está orando, Pai. Que ela tenha, em nome de Jesus, que essa pessoa, ela tenha um discernimento. E que ela viva tudo que Deus tem para ela. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você meditar, se você quiser, nesse livro de Ezequiel 40. E no livro de Esdras, você vai ver que Deus é fiel. Ele vai te dar palavras que só você e Ele vai entender. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Se prepare para o novo do Senhor. Vai ser novo e diferente. Amém?
Fica na paz. Deus abençoe.